Combinado. Boa tarde, pessoal. Meu nome eu sou engenheira florestal Cristiane Caldana. Eu vou falar um pouquinho para vocês e para quem não conhece da SUI. A SUI é a Sociedade das Mulheres Engenheiras. Ela surgiu na década de 50 nos Estados Unidos e é uma organização sem fins lucrativos que visa fomentar o desenvolvimento das mulheres, principalmente nas carreiras de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Porém, né, como toda boa organização, a gente também está aberto para todas as mulheres de outras carreiras e homens também que queiram fazer parte da SUI. Então, a diversidade e a inclusão faz parte, né, dos nossos valores também. Hoje, a SUI conta com mais de 40 mil membros no mundo todo. Aqui no Brasil, nós estamos em torno de 220 mulheres fazendo parte da SUI, filiadas à SUI, sendo que nós temos 7 filiadas aqui na região metropolitana de Campinas, em Catalão, em Porto Alegre, na FARROR, na Unicinos, na PUC do Sul. E aqui, né, nós estamos hoje na região metropolitana de Campinas. E o pilar que está fazendo parte, né, para organizar o SUI, nós somos divididos em pilares para otimizar as nossas discussões, os nossos treinamentos, as nossas capacitações. E nós temos o pilar de atrair, retenção, outreach, desenvolvimento e comunicação. Então, o atrair, que é responsável por estar trazendo novos membros e abrindo novas filiadas no Brasil. O Outreach, ele tem a função de desenvolver as meninas para essa visão de fazer engenharia, de seguir essas áreas de ciência. Então, ela trabalha com escolas, com meninas antes da formação universitária, menores de 18 anos. O pilar de comunicação, então, faz toda essa parte de marketing, divulgação das palestras e eventos, né? E o retenção trabalha com nós que já fazemos parte do SUI, para que a gente permaneça, para que a gente sempre cresça, evolua dentro da SUI. E o pilar de desenvolvimento é o que nós fazemos parte, eu, a Dani, né? E a função do pilar de desenvolvimento é realmente trazer para todas nós mulheres que fazemos parte da SUI palestras de formação profissional, de carreiras, inclusive formação pessoal. Porque esse empoderamento que a SUI traz não é só profissional, mas também é pessoal, tá? E quem quiser conhecer mais da SUI, para a gente não perder muito tempo, estou falando em linhas gerais, quem quiser conhecer mais da SUI, saber mais como funciona, como pode se filiar, procura a gente, ou eu, ou a Dani, né? E nós vamos estar colocando vocês num café virtual que a gente tem todo mês, para que vocês possam conhecer mais e vir participar da SUI, fazer parte da SUI com a gente, tá bom? Bom, pessoal, para a gente não perder mais tempo, eu vou passar vocês para a doutora Juliana, que ela vai se apresentar e falar um pouquinho mais para a gente sobre o tema tão importante que são a influência dos hormônios na vida profissional das mulheres. Será que ele influencia ou não? Doutora. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Então, eu fui convidada para fazer essa palestra sobre a influência dos hormônios e no quanto eles podem impactar na vida profissional das mulheres. Antes de começar, eu só vou me apresentar brevemente. Eu sou curitibana, moro em Campinas, tenho 40 anos, sou casada, não tenho filhos, tenho 2 cachorrinhos e trabalho na clínica privada e numa ONG que faz atendimento médico a morador de rua, como trabalho voluntário. Do ponto de vista profissional, eu fiz toda a minha formação na Unicamp, então eu sou graduada lá, eu fiz residência de ginecologia e obstetrícia, fiz residência de mastologia, fiz mestrado na área de oncologia mamária e fiz uma pós-graduação no Einstein sobre aconselhamento genético. Então, essa é só uma prévia aí, tá bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre alguns assuntos e a SUI ela é voltada muito para a área exata, né, de engenheiras, matemáticas, que é completamente diferente da área das ciências biológicas. Nas ciências exatas é tudo muito redondinho, e na biológica nada é redondinho. Tem uma frase bonitinha em francês que fala que tanto na medicina quanto no amor não existe sempre nem nunca.
Tudo pode acontecer, tá bom? Quando a gente fala sobre os hormônios, algumas coisas eu quero deixar claro. A gente pode falar sobre um monte de hormônio. Nós temos hormônios que são produzidos por glândulas específicas do nosso cérebro. A gente tem hormônio da tireoide, hormônios na suprarrenal, pâncreas, que é a insulina. Mas a palestra ela vai se basear muito na diferença entre mulheres e homens, e falando especificamente dos hormônios reprodutivos femininos, produzidos principalmente pelos ovários, tá bom? Existe uma grande diferença quando a gente fala em mulheres e homens, do ponto de vista biológico. E aqui eu sempre vou me referir à mulher do ponto de vista biológico, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa é semelhante tanto na mulher quanto no homem. A mulher ela tem um predomínio de um hormônio que chama estrogênio e o homem tem o predomínio de um hormônio que chama testosterona. Ambos os hormônios, eles atingem um pico ao longo da nossa vida e depois eles vão caindo, tá? Então, existe um decréscimo hormonal tanto na mulher quanto no homem. Então, daí a gente pode falar, onde será que está essa grande diferença? Bom, essa diferença está um pouquinho na intensidade dessa queda. Nesse gráfico, o rosinha seria a mulher e o azul o homem. Então, a gente tem que a queda da testosterona ela é muito mais lenta e gradual ao longo da vida do que o estrógeno, que é uma queda muito abrupta na época da menopausa. Então, mesmo a mulher e o homem experimentando certas semelhanças com relação a pico hormonal e queda, ainda assim tem grandes diferenças. O que eu vou abordar aqui? Basicamente, as variações hormonais em 3 fases da vida da mulher. Então, só para situar, quando a mulher nasce, até o comecinho da puberdade, a gente não fala muito sobre os hormônios. Quando a mulher tem a primeira menstruação, que é o que a gente chama de menarca, é o início do período reprodutivo. E a menopausa é o final do período reprodutivo, tá? É isso que representa a menopausa. Então, a gente vai falar, nessa época, sobre os ciclos menstruais. Nessa época também é o que acontece a gravidez, tá? Então, é a segunda coisa que a gente vai falar. E, por último, a gente vai falar sobre climatério e menopausa, que depois eu vou falar a diferença entre essas duas coisas, tá bom? Bom, a gente vai começar com ciclos menstruais. Parece uma coisa do outro mundo, né? Assim, olhando, a gente vê um gráfico com um monte de setinha para vários lados. Então, eu vou tentar transformar isso numa coisa um pouquinho mais fácil, tá? Primeiro que a gente fala em ciclo, porque desde a primeira menstruação até a última, a mulher, ela cicla esses hormônios. Então, é como se fosse uma rodinha, como essa foto de cima, na qual a mulher, ela ovula, não engravidou, menstrua, ovula, não engravidou, menstrua, ovula, não engravidou, menstrua, sucessivamente, de uma forma cíclica, tá? Essa foto de baixo, eu acho que deve ser muito claro, mas é só para dar uma reproduzida aí no órgão genital feminino, tá? Então, ali é o finalzinho da vagina, colo do útero, trompas e ovários. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos lá. Não se assustem ainda, tá? Vou falar bem calma. Desculpa, só voltar aqui um pouquinho. Esse gráfico aqui, ele tem um começo. Né? Nesse começo da linha é quando a mulher está menstruando. Aí, quando a gente vai seguindo esse gráfico, isso está mostrando para a gente lá em cima na linha, a mulher, ela ovula, não engravidou, o óvulo é reabsorvido, tá? A temperatura do corpo, ela aumenta no período da ovulação e depois diminui. Tudo isso acontece, a primeira coisa que faz no nosso corpo é um hormônio da nossa hipófise, que é uma glândula que a gente tem na cabeça, que estimula tudo isso acontecer. Então, que é a terceira linha ali daquele gráfico. A quarta linha é uma das mais importantes, que é o que acontece com os nossos hormônios ovarianos. Então, quando a gente vai ovular, o estrógeno sobe. Assim que a gente ovula, o estrógeno cai, a progesterona sobe. Nesse meio ali, onde tem aquele corpo lúteo amarelo bem grandão, é onde ou a mulher vai engravidar, ou ela não vai engravidar, o corpo lúteo vai ser reabsorvido, a progesterona cai, e na última linha ali, de novo, lá vai a mulher menstruar de novo. E isso acontece sucessivamente, ciclo após ciclo, tá? O que a gente espera de sintomas nesse ciclo menstrual? Então, de novo, aqui, esse é o mesmo gráfico juntando todas aquelas linhas, tá bom? Bom, no começo, na época da menstruação, a gente tem muita cólica e alguns sintomas relacionados ao período da menstruação propriamente dita. Tem gente que tem um pouquinho mais de intestino solto, então são sintomas mais físicos. No pico da ovulação, é quando a mulher geralmente se sente mais feliz, mais sedutora, que está mais de bem com a vida. E aí, quando a gente tem a fase
pré-menstrual é quando é o horror, quando tudo começa a acontecer. A gente começa a ter sintomas, a gente pode ter a síndrome de TPM, são as síndromes de sintomas pré-menstruais. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho TPM o mês inteiro. Então, não é TPM. TPM, ela é pré-menstrual e ela passa com a menstruação. Porque a TPM é aquela queda da progesterona do final, é hormonal. É a queda da progesterona que faz a mulher sentir todos aqueles sintomas pré-menstruais. Que são, nossa, todos. Pode ser um quadro mais depressivo, pode vir com dores de cabeça, aumento de sensibilidade mamária, ansiedade, cansaço, desejos alimentares absurdos, geralmente por doce, irritabilidade, agressividade. Existe a TPM, que a gente considera que é relativamente normal, existe até uma TPM muito exacerbada, que são os sintomas disfóricos da TPM, que é quando a mulher leva isso para um outro nível, assim, ela fica muito mais ansiosa, e isso fica muito mais exacerbado nesse período. Bom, isso tem alguns tratamentos, tá? Porque isso impacta diretamente na qualidade de vida e do trabalho da mulher. O que a gente pode fazer? Uma das opções, se a gente olhar aqui na esquerda, é pensar que se na vida reprodutiva da mulher, que é quando ela vai ciclar e ter as menstruações, é também a fase que às vezes ela precisa prevenir gravidez, um dos tratamentos, por exemplo, pode ser entrar com uma pílula e evitar aquela ciclicidade hormonal, tá? Alguns métodos contraceptivos, como as pílulas, eles impedem a ovulação, eles não fazem aquele pico de estrógeno e progesterona, a gente tem uma taxa hormonal constante ao longo do mês, e aí vai ter o que a gente chama de menstruação, na verdade, é o sangramento de privação de hormônio. Então, os sintomas, mesmo quando eles aparecem, costumam ser um pouco mais lentos, mais leves, e quando a mulher tem muitos sintomas, eventualmente a gente orienta até o uso, por exemplo, de contraceptivo de uso contínuo, para evitar, inclusive, naquela pausa do anticoncepcional que tenha sintomas. Existem alguns outros tratamentos que já estão super estabelecidos como melhora, mas, por exemplo, a acupuntura, que não é uma medicina tradicional ocidental e sim oriental, mas a acupuntura pode estimular pontos específicos que amenizam esses sintomas. E existem tratamentos medicamentosos que podem ser utilizados, desde medicamentos naturais, então a base de óleo de prímula, que pode dar uma aliviada nos sintomas, como, eventualmente, se há aqueles sintomas disfóricos intensos de TPM, nós podemos até entrar com antidepressivo para estabilizar o humor, para que isso não seja tão intensificado nesse período. Uma coisa que é bem legal é ter uma percepção do ciclo menstrual. Se a gente começa a se conhecer e começa a entender o que está acontecendo em cada fase do ciclo, é mais fácil da gente lidar com isso. E isso, hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar muito, que são os calendários menstruais, os aplicativos, que a gente anota quando menstruou. Então, geralmente, anota-se os dias que tiver menstruada. O aplicativo, ele faz um cálculo matemático, que já ajuda mais ou menos a prever período fértil, bem mais ou menos, tá? Ele erra porque nosso corpo não se comporta como uma matemática perfeita. E ele também estima mais ou menos quando vai ser a próxima menstruação, baseado num cálculo matemático dos últimos ciclos. Então, assim, numa primeira vez que vai usar esse aplicativo, ele não vai funcionar. Você precisa de uns 3 ciclos para ele entender a duração do seu ciclo e, a partir daí, poder fazer essa previsão de quando que é a próxima menstruação. Isso ajuda porque, de repente, naquele dia que você está mais irritada, mais nervosa, se olhar no aplicativo e falar, puxa, mas talvez eu esteja no período que eu estou no meu pré-menstrual. Então, daí a gente pode ter algumas estratégias nessa fase. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Coisas simples que ajudam. A mulher nessa fase da pré-menstrual, por exemplo, às vezes fica muito inchada. E tem mulheres que chegam a ganhar 2 quilos no pré-menstrual de edema. Então, coisas para fazer. Diminuir sal, ingerir muita água, praticar mais atividade física nessa fase, porque não dá muita vontade, mas é importante. A drenagem linfática para reduzir o edema. Tentar melhorar a qualidade do sono, isso é fundamental. Meditação ajuda muito, mas o mais importante, pensando na vida profissional, não tomar decisões precipitadas. Na época da TPM, não é hora de terminar namoro, de pedir demissão do trabalho, de brigar com a chefe. Então, aquela percepção do ciclo e entender o que está acontecendo no corpo ajuda muito para, naqueles dias de tensão pré-menstrual, a gente segurar um pouquinho a ansiedade e a vontade de xingar alguém, de fazer alguma coisa, porque dali uns dias isso vai passar,
Você vai se sentir mais equilibrada e aí dá para manter as funções laborais normalmente. Bom, durante esses ciclos, né, vai chegar um ponto em que a mulher engravida, para quem tem esse sonho de gestação, e aí a parte hormonal muda completamente, tá? Na gravidez, lembrando daquele gráficozinho tudo junto, então vamos lá, aqui no começo a menstruação, aí no meio aqui do gráfico a mulher vai ter o estímulo para ovular, e aí bem ali no meio, bem onde está escrito progesterona, que o roxinho fica mais em cima, naquele ponto, ou a mulher não engravida e a progesterona cai, ou ela engravida, e aí a gente vai ter a ascensão da progesterona e o aumento do HCG, que é o hormônio da gravidez, desse comecinho. Então, a partir daí, tudo muda. Essa é a fase que temos algumas novidades. Aqui são basicamente os hormônios durante o período da gravidez da mulher. Então, isso tem uma diferença bastante grande com relação àqueles hormônios da mulher que não está grávida. A gente tem um crescimento aí contínuo do estrógeno, progesterona, do HCG. O HCG cresce no começo e depois ele tem uma queda. E desse hormônio que chama lactogênio placentário, que é produzido pela placenta. Esse gráfico representa a gravidez inteirinha, do começo até as 40 semanas próximo do parto. Então, bom, a gente vai ter alguns efeitos desses hormônios no nosso corpo. Resumindo, no começo da gravidez, o responsável pelos enjoos, cansaço, variação de humor, desejo, um monte de coisa, é o HCG, tá? Ele é um dos maiores responsáveis, principalmente pelos enjoos. Então, por exemplo, uma mulher que engravida de gêmeos, que tem 2 bebês, ela produz mais desse hormônio, ela tem mais enjoo, tá? Geralmente, como regra, assim, isso tá meio que relacionado até a quantidade de hormônio que a gente tem. Tem mulheres que são simplesmente mais sensíveis a esse aumento do hormônio, mas de qualquer forma, ele é responsável por diversos sintomas do começo da gestação. No final da gravidez, a nossa influência já é diferente. Nós temos muito mais frequência. Alguns sintomas, eles vão estar relacionados não só ao hormônio. Tem que pensar, e a gente está falando aqui hormônio, mas a gente tem que pensar na pessoa como um todo. Então, imagina que no final da gravidez, a mulher, ela está mais cansada, porque ela está mais pesada, ganhou peso. Porque a postura mudou, então dá dor no corpo, dá dor lombar, já não consegue dormir bem porque não tem muita posição. Então tem coisa que é um pouquinho difícil de falar, se é só culpa do hormônio ou se é um conjunto dos outros fatores da gravidez. Mas enfim, começa a acontecer no final da gravidez. Insônia, falta de ar, dor nas costas, pés inchados, muita ansiedade, parece que o tempo não passa. Então, tudo isso também pode ser efeito hormonal, tá bom? Uma das coisas que mais vai influenciar com relação ao trabalho na gravidez vai ser a falta de memória. Isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, nada é 100%, né, como eu falei no começo, mas muitas mulheres experimentam uma redução da memória durante o período da gestação. Parece que o raciocínio fica um pouco mais lento, fica um pouquinho mais difícil lembrar as coisas. Isso volta, tá? Mas assim, depois do parto, a gente ainda tem mais, durante o parto, algumas mudanças hormonais, e depois do parto, tudo muda de novo. Então, são realmente variações que refletem muito na vida da mulher. E aí a gente tem que, de novo, lembrar que nem tudo é hormônio, tá? Então, o parto é um momento que a gente tem estímulos hormonais muito intensos. No pós-parto, começo da amamentação, a gente tem aumento de ocitocina, prolactina, e tudo isso também vai influenciar no humor da mulher. Mas, de novo, não é só hormônio, tá? Tem outras coisas. De qualquer forma, só essa variação intensa hormonal que acontece logo depois do parto já é responsável por algumas mudanças e algumas alterações de humor. É muito comum a mulher experimentar, logo depois que o bebê nasce, o que a gente chama de baby blues, que algumas já acham que é depressão pós-parto e não é, que é uma sensação de tristeza, choro fácil, parece que tudo que você faz está errado, uma dificuldade de se concentrar, insônia, mas basicamente um choro fácil e sensação de tristeza o tempo inteiro. Isso é transitório, isso passa, e geralmente demora aí uns 15 dias pós-parto. Tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com o hormônio, claro, mas tem a ver com a novidade de ter um bebê em casa, tem a ver com a privação do sono, tem a ver com as preocupações normais da própria gravidez, que, por exemplo, muitas mães dizem que logo que o bebê nasce é insônia porque ela fica olhando no berço para ver se o bebê está respirando, mas tudo isso impacta no dia seguinte. Quando a gente vai falar de depressão pós-parto, aí já é uma doença
e ela está muito mais relacionada a uma tristeza mais constante, tá? Menos uma labilidade emocional, que é uma coisa que vem e vai, mas mais uma tristeza constante. Sintomas de como se fosse uma rejeição com a criança, uma sensação de inadequação para cuidar da criança, uma incapacidade de cuidar de si mesma e do seu filho, insônia, falta de apetite, várias outras coisas relacionadas, mas basicamente a gente diferencia o baby blues da depressão pós-parto pela duração dos sintomas. E no baby blues, a gestante, ela não tem, a puérpera, ela não tem nada contra a criança, ela é uma sensação de um choro fácil, que ela não sabe nem por que ela tá triste. Ela ama aquela criança, mas assim, é uma tristeza que vem independente de qualquer coisa. Na depressão pós-parto, não. Na depressão pós-parto, a mulher vai ter sintomas muito mais relacionados à tristeza, mas ela tem uma rejeição com a criança, uma sensação de inadequação. Bom, aí a gente fala aqui que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouquinho a vida profissional da mulher durante essa fase de grandes mudanças da gravidez e pós-parto. Meditação, a meditação pode ser feita a vida inteira. Ela pode ser feita para aliviar o período pré-menstrual, gestação, pós-parto, menopausa. Meditação pode ser feita a qualquer momento e por qualquer pessoa, tá? Isso vai ajudar a vida no geral. Drenagem linfática, essa questão da pessoa se sentir inchada, retendo líquido, atrapalha muito. Até a sensação de bem-estar, então drenagem ajuda. Naquela questão da memória, exercícios, leitura. Então, quanto mais estimular o cérebro a funcionar, menos vai sentir o impacto dessa alteração na memória. Então, a gente fala em fazer exercícios mentais mesmo, mas estimular o hábito da leitura é uma boa. Então, tem várias coisas que podem ser feitas para tentar estimular a memória. Exercício físico, sempre. Terapia, tá? É uma coisa importante, na verdade, em qualquer fase da vida da mulher, isso é muito bem-vindo, mas, especialmente na gestação e pós-parto, rede de apoio. Ter com quem contar, ter alguém que seja um amigo, um familiar, o esposo, alguém para estar junto e presente, que entenda o que está acontecendo, que leve em consideração todas essas alterações da vida, tá? Isso é super importante. Agora, a última fase já. Eu vou falar pouco no geral, para depois ficar aberta para dúvidas. Existe uma diferença entre climatério e menopausa, tá? Então, vamos lá. Na média de idade da mulher brasileira de entrar na menopausa é mais ou menos entre 50 e 55 anos. Nós vamos falar em menopausa, a última menstruação. E a gente fala isso, é um diagnóstico que a gente só faz olhando para trás, porque é quando a mulher... um ano após a última menstruação. Então, se a mulher para a última menstruação foi em abril de 2021, só em abril de 2022, que ela não sangrou de novo, eu vou falar, então ela entrou na menopausa no ano passado. O climatério é a perimenopausa. São os anos antes e depois dessa data da última menstruação. A gente pode falar em climatério quando já começa a apresentar alguma irregularidade menstrual, quando, por exemplo, a menstruação dá umas falhadas, já começa a vir sintomas, onda de calor, irritabilidade, insônia. Então, quando começam os sintomas com variação do padrão menstrual, ou para uma mulher que não menstrua porque não tem útero, ou que usa um DIU, por exemplo, de progesterona, a gente daí se baseia na dosagem de hormônio, de um hormônio que eu ainda não falei com muita clareza, que chama FSH, tá? Quando a gente pensa na mulher ao longo da vida, tem aquele primeiro gráfico lá da frente, que eu falo da diferença da queda do estrógeno e da testosterona do homem, né? O estrógeno da mulher, ele é o hormônio responsável por todos esses sintomas. Mas a gente sempre acaba falando de estrógeno e progesterona juntos, tá? Na mulher, a gente fala muito pouco de testosterona. Se olhar esse gráfico aqui, a testosterona é a linha pontilhada preta, tá? Você vai ver que ela nunca foi muito alta e ela nunca vai ser tão baixa, tá? Existe mais ou menos uma média da testosterona na mulher, que é mais baixa, e não é ela responsável por grandes sintomas. Essa linha preta que começa a crescer é o FSH, que aumenta na menopausa. Funciona assim, ó. Na verdade, quem comanda tudo é o cérebro, quem responde a tudo é o ovário. Então, durante os ciclos menstruais, o cérebro manda o ovário ovular. O ovário vai e ovula. Não houve a gravidez, ele joga aquele óvulo fora e há a menstruação. Quando acontece a menopausa, o que acontece? O cérebro manda o ovário ovular e ele não ovula. Aí o cérebro fala, vamos, ovula. É esse FSH subindo, é o estímulo no ovário aumentando. Se de repente
nessa fase de climatério. De repente, a mulher tem uma ovulação, aí ela ovula, o FSH cai de novo, e aí ela volta, ela vai ter uma menstruação, por exemplo, que daí ela ovulou, não engravidou e vai menstruar de novo. Isso, às vezes, pode acontecer por 5 anos antes da menstruação parar, propriamente dita. Mas aí, nessa fase, só dosar o hormônio para quem menstrua nem adianta muita coisa. Porque se a mulher está menstruando, eu sei o que está acontecendo com ela. Se ela me falar que ela menstruou 4 vezes no mês, no ano, eu sei que ela ovulou 4 vezes aquele ano, tá? A gente usa muita dosagem de hormônio para mulher que não menstrua mais. Então, uma única dosagem de hormônio, ela não serve para falar que está na menopausa. Eu tenho que ter 2, porque eu posso pegar essa mulher nessa fase de uma quase falência ovariana, mas não completamente, tá? Bom, aí vamos lá, entrando naqueles sintomas. Bom, a gente sabe já que o estrógeno, ele aumenta até determinada idade, e mesmo durante o mês e o ciclo, ele sobe e ele cai, ele sobe e ele cai, mas ainda dentro de uma quantidade específica. Quando a mulher vai entrando nesse climatério ou menopausa, o estrógeno ele vai decaindo muito rapidamente, até que ele chega num nível muito baixo na pós-menopausa. E aí aparecem os maiores sintomas da mulher. É nessa queda e quando fica mais baixo. Alguns sintomas, eles tendem a ser transitórios, só no período da queda. Então, geralmente, a pior fase das ondas de calor, da irritabilidade, da insônia, são sintomas que são mais intensos nessa época de queda e que depois geralmente estabilizam. Algumas mulheres sentem calores o resto da vida, mas geralmente esses sintomas são mais intensos numa fase bem determinada. Quando a gente tem essa queda de hormônio, alguns outros sintomas, eles são persistentes e progressivamente piores, que geralmente são os relacionados a pele, cabelo, unha e vagina. Explico. A gente, quando compara uma mulher de 20, 30, é muito difícil ver grandes diferenças. Mas se você pega uma de 30 para uma de 70, você já vê grandes diferenças. E o que mais chama atenção? O cabelo mais fraco, uma unha mais quebradiça, uma pele mais fina. E vocês não veem isso, mas eu vejo uma vagina mais seca, tá? Então, são alguns dos sintomas que vão sendo progressivos aí ao longo da vida. Então, vamos lá. Primeira coisa, voltando naquele assunto dos sintomas, né? A primeira coisa para eu falar que a mulher está no climatério são as alterações menstruais. Se a mulher está vindo menstruando a cada 28 dias e sentindo calor ou alguma coisa, eu tenho que investigar outras causas. Geralmente, a primeira coisa que acontece são alterações na menstruação. Junto, e daí progressivamente, secura vaginal, alterações de humor, alteração de peso. A questão de peso, que muita gente fala, engordei na pós-menopausa. A mulher tem um padrão de depósito de gordura no corpo diferente do homem. Geralmente a mulher deposita mais gordura no quadril e o homem na cintura. Depois da menopausa, a mulher tende a acumular mais gordura na cintura, aumenta a circunferência abdominal, o que também aumenta esse risco cardiovascular da mulher depois da menopausa. Então, às vezes a gente vê sim um ganho de peso na pós-menopausa, que está relacionado tanto às próprias alterações hormonais, há uma diferença no metabolismo da mulher nessa fase e há essa mudança de padrão corporal. A gente tem as alterações de pele, a insônia. Algumas pessoas acabam tendo a sudorese, mas ela está muito relacionada às ondas de calor, tá? Geralmente a mulher, quando tem onda de calor, primeiro que assim, tem gente que fala que tem onda de calor, mas tem calor o tempo inteiro. É diferente. A onda de calor, ela vem como uma onda e vai embora igual uma onda. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E às vezes, quando vem esse calor, ele costuma ser muito mais intenso no tórax e face e pode acompanhar de sudorese. Algumas mulheres falam ainda de ter os pés gelados, tá? Associado a essa onda de calor mais em face. Incontinência urinária leve, isso está relacionado à secura vaginal, às ondas de calor, e dores articulares, dores de cabeça. Aí começa a ter um compêndio de dores que podem acontecer na pós-menopausa. É uma fase difícil e eu acho que de todas aquelas, entre ciclo menstrual, gravidez, sem dúvida eu acho que a menopausa é a mais desafiadora, porque ela é muito mais persistente e as mulheres têm tido uma vida profissional,
muito mais intensa, muito mais duradoura, a qualidade de vida está muito melhor. A gente brinca que hoje as mulheres, as pessoas de 60 são os antigos com 40, né? As pessoas estão chegando muito bem, mais velhas e numa fase em que ainda estão muito produtivas. Então, a gente tem que tentar pensar em como amenizar esses sintomas para poder fazer com que o reflexo disso na vida profissional não tenha um impacto tão grande. Bom, eu peço desculpas que eu peguei fotos de pessoas bem senhorinhas, mas eu devia pegar, sei lá, da Angelina Jolie, porque hoje em dia as mulheres na pós-menopausa estão lindas, tá? Mas eu peguei só para mostrar que é como se fosse uma referência à idade. Enfim, atividade física é extremamente importante, tanto para equilibrar a parte hormonal, quanto para melhorar a saúde mineral óssea, que é uma coisa que decresce muito rápido na pós-menopausa, então é importante. De novo, a acupuntura ajuda demais a lidar com os sintomas da menopausa e reposição hormonal, tá? Assunto polêmico, e vale uma aula só disso, mas basicamente, antigamente a gente recomendava a reposição hormonal só para mulheres com sintomas. Hoje em dia a gente já tem evidência de que tem vários benefícios de fazer reposição hormonal, mesmo para a mulher sem sintomas, na época da menopausa, para um benefício cardiovascular. Desde que, claro, ela não tenha nenhuma contraindicação ao uso do hormônio, ou seja, ela tem que estar com doenças de base controladas, hipertensão, diabetes. Ela não pode ter tido câncer hormônio dependente, então não pode ter tido um câncer de mama, um câncer de ovário. Ela não pode ter tido episódios prévios de trombose, não pode ter um histórico familiar muito grave de doenças tromboembólicas ou oncológicas, mas essa é até uma contraindicação relativa, o antecedente pessoal. E ela tem que querer, né? Tem mulheres que não querem, têm medo de hormônio, não querem usar, a gente respeita, é claro, mas hoje em dia o uso do hormônio, ele está indicado porque ele retarda o aparecimento desses sintomas. Por quanto tempo usar o hormônio da menopausa? A gente não conseguiu ter essa resposta ainda por todos os estudos médicos. A maioria dos estudos, eles acabam sendo encerrados em 10 anos de segmento. Uma grande parte foi encerrada com 5. Então, hoje em dia, a gente sabe assim, usar por 5 anos é super tranquilo. A gente pode extrapolar esse uso para 10. Algumas mulheres selecionadas podem usar isso um pouquinho mais para frente, desde que muito bem acompanhadas por cardiologista e pelo ginecologista. Mas, em geral, vai chegar uma hora que a gente vai orientar a retirada desse hormônio, tá? E aí, geralmente, na retirada, esses sintomas todos da falta do estrogênio, eles podem reaparecer, tá? Geralmente reaparecem mesmo. Aí eu coloquei essa fotinho para falar o seguinte, que para todas as fases da vida, essa foto representa alguns dos pilares de qualidade de vida, tá? Então, a gente tem hoje em dia uma coisa que a gente chama medicina do estilo de vida, que ela tem alguns pilares e que se baseiam na alimentação, uma dieta que a gente considera hoje em dia uma dieta à base de plantas, tá? É uma dieta considerada muito saudável. Evitar não só tabaco, mas evitar tabaco, evitar grandes quantidades de álcool, tudo isso também melhora a vida. Gerenciamento de estresse é uma das coisas mais difíceis da vida. E nessa fase de gerenciamento de estresse, é importante lembrar que às vezes a gente precisa de ajuda para isso. Então, quem consegue sozinha, com meditação, atividade física, ótimo. Mas se precisar de terapia ou de alguma coisa para ter esse gerenciamento de estresse, isso é muito bem-vindo. Relacionamento saudável é extremamente importante, seja com o marido, seja um relacionamento saudável com os filhos, seja com os pais, com outras pessoas. Então, relacionamentos saudáveis ajudam a gente a ter uma qualidade de vida melhor. O sono é extremamente importante. Então, fala-se muito de fazer a higiene do sono, que é evitar as telas à noite, pelo menos 2 horas antes de dormir, e diminuindo a luminosidade da casa. Não comer logo deitar, de preferência não ficar vendo televisão à noite, mudar os estímulos, coloca uma musiquinha, calma, alguma coisa. Então, tem várias coisas que podem ser feitas como higiene do sono para tentar melhorar a qualidade do sono. E isso vai melhorar na TPM, isso vai melhorar na gravidez, isso vai melhorar no climatério, isso vai melhorar a vida em geral. E exercícios físicos diários. Tá? Então, de preferência, a gente fala em exercícios diários, já tem múltiplos estudos falando que meia hora de caminhada, 50 minutos de atividade física. Então, a atividade física é extremamente benéfica em todos os aspectos da vida, para a mulher, para o homem, para o cachorro, para todo mundo, tá bom? Como dicas para todas essas fases que eu comentei, temos algumas coisas. Então, uma coisa muito importante, visitas periódicas ao ginecologista. Periódicas, que a gente chama, é uma vez ao ano ou mais, conforme necessário. Uma vez ao ano,
você vai conversar sobre os seus sintomas, vai falar o que está sentindo, e a gente pode traçar uma meta sobre o que pode ser feito de tratamento para cada fase que está acontecendo. Claro, uma vez ao ano é uma visita regular, mas mediante queixa pode voltar mais vezes. É muito comum naquela fase do climatério, a mulher vir na consulta e falar assim, eu tô ótima, não tô sentindo nada, não quero tomar hormônio, tô super bem. Aí eu falo, beleza, exames normais, volta no que vem. Aí passa 4, 5 meses, a pessoa liga no consultório, precisa de uma consulta urgente, aí vai lá, não, nesses últimos 3 meses, eu não durmo, eu tô com onda de calor, então às vezes as coisas são mais abruptas e precisa voltar antes. E daí a gente reavalia, tá bom? Então isso é importante, visitas periódicas ao ginecologista. Sempre conversar sobre o que você tá sentindo, sobre os seus sintomas. Pode ser que esse sintoma não tenha nada a ver com a parte hormonal, mas pode ser que tenha. Então é importante mencionar para pelo menos ter um direcionamento do que fazer e ter um tratamento específico para cada sintoma. Existe uma coisa muito importante que é fazer um planejamento familiar. Eu sempre falo o seguinte, uma das coisas que eu mais pego no pé com as minhas pacientes é sobre quer engravidar? Vamos tentar. Não quer engravidar? Evita, tá? Essas alterações, não só hormonais, mas todas as alterações na vida de uma família, de uma gravidez fora do momento ideal, do ponto de vista do trabalho, da família, financeiro, é muito complicado. Então, vale a pena que a mulher sempre tenha um cuidado. E esse cuidado ainda é muito da mulher. Por mais que a gente fale, mas o homem pode usar preservativo? Pode, claro que pode. Muitas vezes deve. Mas, na maioria das vezes, a maior responsabilidade de pensar em método contraceptivo ou na gestação, ela acaba sendo da mulher. Então, isso é bem importante. E cuidar da saúde geral, da saúde física, atividade física, da saúde mental, ter esse entendimento dos ciclos menstruais, entender o que está acontecendo em cada fase da sua vida, ter hábitos saudáveis, tudo isso vai ajudar a lidar, tanto na profissão quanto em casa, com todas essas alterações que acontecem com todas as mulheres. Eu estou super à disposição, falei bem rapidinho, porque eu sou meio rápida, mas eu queria deixar um espaço aberto para dúvidas, perguntas, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Não quis deixar nada muito, vamos dizer assim, específico de medicina, porque podia ficar um pouquinho chato, então estou à disposição, tá bom? Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui no chat já. Tá. A Caroline está perguntando se o uso de DIU para mulheres que nunca engravidaram aumenta o risco de infertilidade. E o uso do DIU também aumenta o risco de trombose, similar à pílula? Ai, adorei. Não, o DIU, na verdade, ele é maravilhoso, é um dos métodos que eu mais amo na vida. Por quê? Ele é extremamente seguro. A gente tem 2 tipos de DIU, tá? Então, vou separar aqui. A gente tem o DIU não hormonal e tem o DIU hormonal. Do não hormonal, a gente tem de cobre e de prata com cobre. E do hormonal, a gente tem um tipo de hormônio só nesse DIU, que chama progesterona, o hormônio. O que aumenta o risco de trombose é o estrógeno, que não tem no DIU. Então, assim, primeiro, DIU não aumenta risco de trombose de jeito nenhum. Eu posso pôr DIU numa mulher que teve trombose. Eu só não posso colocar um DIU hormonal. A gente não orienta a colocação de DIU hormonal em mulher que teve câncer de mama, tá? Mas uma mulher que teve, por exemplo, uma trombose, ela pode se beneficiar e se beneficia muito de usar um DIU hormonal. E DIU não leva à infertilidade. Na verdade, a gente pode colocar DIU em mulheres que nunca engravidaram. Hoje em dia, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde é DIU para adolescentes, por ser um método seguro, com pouco efeito colateral e muito tranquilo. Eu só quero mostrar um negócio aqui, já que você perguntou do DIU, só para entender. Eu adoro esse gráfico aqui, gente. Eu mostro nas consultas para as minhas pacientes, porque eu acho que ele tem tudo. Então, olhando lá, com o DIU a gente ovula, com o DIU a gente cicla, com o DIU hormonal a gente pode não menstruar. Ele atua só naquela última parte do endométrio lá embaixo, onde tem a menstruação. Com o DIU, que é o DIU não hormonal, tudo isso acontece normalmente, só que a mulher não engravida por um mecanismo quase que mecânico. Por quê? Aqui, ó, vou fazer um movimento assim, tá? Aqui é a vagina, o colo do útero e aqui em cima o útero, tá? Então, ele espessa o muco, impedindo que o espermatozoide suba. E se o espermatozoide subir para dentro do útero, ele diminui a motilidade do espermatozoide. Então, é quase que um método realmente mecânico. E o DIU hormonal, ele ainda seca a camada de dentro do útero, que chama endométrio. Então, ele tem esse terceiro benefício, e daí reduz a menstruação.
Doutora, já aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu tenho o Mirena já há mais de 10 anos. E foi realmente por esse motivo que eu tenho, já troquei, lógico, né? Mas que eu tenho ele foi exatamente por causa disso. Eu passava 20 dias no mês menstruada. Ele é E aí, maravilhoso. e O aí DIU foi uma hormonal, opção do médico. nossa, eu sou super fanática pro DIU hormonal. A gente tem só existe o DIU da Bayer, tá? O hormonal, tem o Mirena, e a Bayer lançou em 2020, não é propaganda, tá? É porque é real isso, e só tem eles. Um que chama Kailina, que tem 1/3 da dose hormonal do Mirena, quase 1/3. Então ele tem menos efeito colateral, e ele é muito bom para contracepção. O que eles viram? O Mirena foi o primeiro desenvolvido. Em bula, ele dura 5 anos. Então, seu DIU está mais do que vencido, a menos que você tenha trocado aí nesses 10 anos. Eu troquei já uma vez. Então, geralmente a gente põe o DIU com 5 anos, troca a cada 5 É. anos. Então, geralmente a gente coloca um DIU. Ele dura até 5 anos. Vamos dizer que a mulher não se adaptou, pode ser retirado a qualquer momento. Se ela se adaptou e amou e não quer engravidar depois de 5 anos, a gente tira um DIU e coloca outro na mesma consulta. E se ela, vamos dizer assim, em qualquer momento quer engravidar, é só tirar o DIU, ela já está fértil, tá? É só tirar, não tem nem assim, 1 mês, 6 meses, não tem o prazo. Tirou o DIU, ela está fértil. Então é bem tranquilo. E o DIU pode ser usado, ele tem a validade, mas ele pode ser usado a vida inteira. Então eu já estou no meu 4º DIU. E o meu filho, esses dias, ele está estudando hormônios, né, na escola e tal, e ele veio e falou assim para mim: Mãe, eu fui o único da sala que falou que minha mãe não tem TPM. Por que que você não tem isso? Eu falei assim: Olha, eu não sei, filho, eu acho que se alguma coisa eu nunca tive, na verdade. Eu nunca fui muito ter Então, fortes sintomas. E o Dil aí, não mudou em nada. então eu vou te falar. O DIU não trata TPM, tá? É, Porque então, mas esse nunca gráfico tive. aqui, ó. Mas é porque você nunca teve, não é obrigatório. Tem Uhum. mulheres que têm muita, tem mulheres que não têm nada e tá tudo bem. Mas uma mulher que tem queixa de muita TPM e ela quer colocar um DIU, eu deixo muito claro que como método contraceptivo é sensacional, mas vai ter TPM igual. Tem até umas mulheres que relatam que tinham muita TPM e que melhorou um pouquinho. Mas assim, nem faz muito sentido. Porque a mulher com DIU hormonal, a gente pode não menstruar, mas a gente cicla. Então, a parte hormonal acontece. Então, pode dar uma irritabilidade no período da queda da progesterona. E aí é engraçado, porque quando a mulher perde aquela percepção de ciclo que a gente vai ver no calendário e tal, a gente começa a perceber o corpo, porque no período ovulatório é o período de, nossa, tô me sentindo de autoestima maravilhosa e tal. Aí passa, sei lá, uns 10 dias, aí dá aquele bode, dá aquela vontade de brigar com o marido, sabe? Então é muito engraçado, porque a gente às vezes perde a noção, porque quando a mulher menstrua normalmente, tá muito irritada e de repente ela sangra, você fala, putz, era isso, tá, já tá resolvido. E quando a mulher não sangra, porque usa um DIU, por exemplo, essa percepção fica um pouco mais difícil, mas ela existe, tá? Ela existe normal. Doutora Ah, olha, Juliana, desculpa, Cris, a gente tem não, algumas perguntas no é, chat, eu não sei se você eu tô gostaria lendo. que... Se você é, puder ir para mim, que Não, eu eu tô tô sem. lendo para ela, é que agora eu estava lendo tem e agora bastante, Cris, tem várias abaixo com ali, DIUs. Aí tem várias isso, aqui com DIUs, eu já vou aproveitar e fazer todas. Obrigada. Ó, combinado. a Jéssica está perguntando assim: pode usar DIU? Espera aí que entrou mais aqui. Pode usar DIU quem tem pressão alta e controlada? Vou passar outra, ó. Pode usar DIU quem tem pressão alta e controlada. O Mirena impacta em pessoas com lipedema? E também quero saber se quem tem DIU de cobre precisa trocar, também a validade é de 5 anos. Tá, então vamos lá, uma coisa de cada vez. Hipertensão controlada. Aliás, hipertensão não é contraindicação de DIU. Eu brinco o seguinte, vamos voltar só naquela história de estrógeno e progesterona. Como tem bastante dúvida de DIU, só quero esclarecer uma coisa. Os principais hormônios da fase da vida da mulher é o estrógeno e a progesterona. Então, o estrógeno, eu brinco que ele é o vilão e o mocinho, tá? Ele é o vilão porque ele é o hormônio associado a risco tromboembólico, tá? A progesterona, e ele é o mocinho porque quando eu tenho uma menina com um monte de acne, é o estrógeno que vai melhorar a pele dela, por exemplo. A progesterona, ela é um hormônio que, na verdade, a flutuação da progesterona dá bastante influência na vida. Então, voltando, o estrógeno é que está relacionado a um pior risco para hipertensas,
para eventos tromboembólicos, como o DIU é só de progesterona, o hormonal ou não hormonal, não tem hormônio nenhum, então não impacta. Se a hipertensão está controlada, descontrolada, pode usar o DIU numa boa, tá? Lipedema não impacta em nada, pode usar também, não tem nenhuma influência. Você falou mais uma. De duração. DIU de cobre depende do que você colocou. Tem de duração de 3, 5 e 10 anos. O DIU tradicional, que coloca em posto de saúde, que é o TU 380, geralmente dura até 10 anos. O DIU de prata com cobre, que a gente tem usado hoje em dia, ele dura 5 anos. Então, tudo depende do DIU que você colocou, cada um tem uma validade específica. Até para comentar de novo sobre a validade. O DIU hormonal, a bula brasileira do Mirena, ainda está para 5 anos. E o Cailina foi lançado agora em 2020 para 5 anos. Mas o Mirena, o FDA, já liberou para 8 anos de uso, tá? Só que a bula brasileira só pode mudar se a Anvisa fizer testes específicos para mudar, mas é o mesmo DIU. Então, teoricamente, uma mulher que está usando o Mirena há 7 anos, ele está válido, tá? É que na bula brasileira, como ele acaba vencendo com 5 anos, a gente acaba orientando seguir a bula, seguir a Anvisa e tal, mas a gente já tem respaldo em literatura para ficar com o Mirena por mais tempo. Doutora, a Luciana está perguntando, Mirena ou pílula constante, qual o melhor? Depende de cada pessoa. É o seguinte, método contraceptivo, eu tenho uma aula só disso, super legal. Método contraceptivo não tem um que seja melhor do que o outro, genericamente falando. Porque tem muito o que cada pessoa precisa e o que cada pessoa gosta. Mas vamos a... Primeiro, eu vou dar só uma pincelada super rápida em o que existe. Método contraceptivo não hormonal. Métodos comportamentais, então, coito interrompido, etc., tá? Não acho muito legal, mas enfim, métodos, eles são super falhos, comportamentais. DIU de cobre e preservativo, tá? São os métodos não hormonais. Aí a gente tem os métodos hormonais com progesterona, que tem pílula só com progesterona, que então mesmo uma mulher que tem hipertensão, ela pode se beneficiar ela não precisa necessariamente usar um DIU, ela pode usar uma pílula de progesterona. Tem uma injeção trimestral de progesterona, essa é a única que pessoalmente eu não gosto muito, tá? É o único método que pode estar associado a ganho de peso e a uma dificuldade para engravidar após o uso. DIU hormonal e implante de progesterona, que é o Implanon que põe no braço. E aí, dos métodos combinados, estrógeno com progesterona, a gente tem mais de 95% das pílulas do mercado são combinadas. Anel vaginal, que é um que coloca via vaginal, ele é hormonal também, tá? Adesivo, que coloca na pele. Injetável mensal. Então, assim, pincelando aí tudo que tem. Esqueci a pergunta. O que era melhor, o DIU ou... Para uma mulher, por exemplo, que quer uma contracepção só, eu acho o DIU mais seguro. Porque a pílula, a partir do momento que, você tem que tomar todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. Aí, se esquecer um dia, o efeito dela já é menor. Você tomou a pílula e em 30 minutos você teve um mal-estar e vomitou. Ela já não foi absorvida. Você está com um grande episódio de uma diarreia porque você comeu alguma coisa e não te fez bem. Isso estimula o trato intestinal e faz com que a absorção da medicação possa ser menor. Você foi no neuro e está com enxaqueca e ele te deu topiramato, pode influenciar na eficácia da pílula. Então, assim, a pílula bioral, ela pode sofrer influência de diversos outros fatores que faz com que ela seja um pouco menos eficaz. O DIU, uma vez que está dentro de você, a eficácia dele é a eficácia dele. Pode ter falha, porque tudo na vida pode falhar, mas ele é muito garantido, assim, a eficácia dele é muito boa. Então, assim, pessoalmente, eu gosto muito de DIU. Tá? Agora, tem gente que prefere pílula, porque a pílula vai deixar a pele mais bonita, menos oleosa, o cabelo fica legal. Você consegue ter uma noção melhor do ciclo, porque com pílula, por exemplo, tem umas que você escolhe quando quer menstruar. Hoje em dia tem umas pílulas de regime que a gente chama flexível, que você pode tomar, sei lá, 50 dias, escolher ficar menstruada no final de semana que você vai estar de boa em casa. Então, isso para uma mulher que quer ter o absoluto controle da sua vida é mais legal. Então, o que é melhor vai depender do que você quer. Isso é uma coisa para uma conversa de consulta mesmo, no seu ginecologista. Doutora, a gente fez uma pesquisa e deixa eu te passar só para você ter uma ideia. Sintomas de TPM, a gente perguntou quem tinha. 43% das mulheres disseram que sim, que tem. 6% falaram que nunca e 50% falaram que tem TPM às vezes. Quanto à faixa etária, 51% das mulheres que estão aqui assistindo a gente estão na faixa de 30 a 40 anos, tá?
Apenas 1% 20, 38% de 20 a 30, 30 a 40, 51%, 40 a 50, 8%, e acima de 50 a gente não tem ninguém. Ai, nenhuma. Aproveitando. Gente, e aproveitando o embalo, tô chocada. aproveitando o embalo, deixa eu perguntar, que foi a primeira pergunta que foi a Carol que fez às 2h30. Ela falou que ela nunca teve TPM, e ela tem 2 filhos, e com aproximadamente 41 anos Quer que eu começou a faça a ter pergunta, sintomas. Cris? Pode, você está aí. Você está aí Acho que é mais ainda. fácil. Faz sim. Oi, doutora. Muito boa palestra. Oi. Tá, a pergunta que eu tenho é, então, assim, eu comecei a ter sintomas de TPM após 41 anos, muita irritação, né, e sintomas de pele muito seca, e isso foi depois de chegar em 41 anos. Isso já é um sinal de que está entrando no climatério? Não, nenhum. Na verdade, é o seguinte, a gente tá, tudo no nosso corpo está em constante transformação o tempo inteirinho. Eu brinco que a gente faz exame todos os anos, porque de um ano para o outro o exame muda. A parte hormonal, psicológica, está em constante transformação também. Então, a gente pode... Tem gente que fala assim, mais fácil até falar de sangramento. Eu menstruava certinho e, de repente, tive meu segundo filho e virou uma zona a menstruação. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida de qualquer mulher. A gente pode ter uma variação do nosso padrão. A gente não precisa ser estável o tempo inteiro. Mas isso não significa que você está tendo sintomas de climatério a partir do momento que a menstruação está regular ainda. A princípio, eu falei da idade da menopausa da mulher brasileira ser entre 50 e 55, mas tem uma vírgula. A gente vai chamar de doença, de menopausa precoce, a menopausa que acontece antes dos 40 anos. Entre os 40 e os 50, não é tão comum, mas ela pode acontecer e ela não é uma menopausa precoce. Então, por exemplo, até pode ser que por enquanto está indo tudo bem e daqui a pouco você, com 41, 42, 43, começa a ter uma irregularidade menstrual. Já pode ser o climatério, sim. Mas pelo que você está falando, se o que você sente é o sintoma da TPM mais exacerbado, só isso por si só não dá para falar que é um climatério ainda não. Tá. E a laqueadúria tem alguma influência nisso, em sintomas de TPM ou hormônio, alguma coisa assim ou não? Não, a laqueadura, nesse meu desenho aqui, tô bem no slide certinho. Nesse desenho do útero, a gente tem o útero aqui, aí as trompas que fazem assim, parece que tem os dedinhos na ponta, e os ovários são os brancos. A laqueadura é cortar a trompa. Quem produz os hormônios é o ovário, que é o rosinha claro. Então, a princípio, não tem influência nenhuma da laqueadura com a idade que vai entrar na menopausa, mas tem uma coisa engraçada que a gente não sabe explicar. Mulher que faz laqueadura aumenta um pouco o fluxo menstrual. Teoricamente não faria sentido, mas talvez alguma coisa ali na circulação útero-ovariana tenha alguma interferência. Então, a única coisa que a gente vê pós-laqueadura é, às vezes, uma queixa de fluxo menstrual aumentado. Em relação a sintoma de TPM, periodicidade de ciclo e idade da menopausa, não muda absolutamente nada. Ele só é... A gente corta o caminho entre o ovário, que é onde produz o óvulo, para dentro do útero, que é para onde o óvulo vai e onde tem o espermatozoide. Então, é só a gente corta a barreira ali, só do caminho. Tá ótimo, obrigada. Só mais uma coisinha, eu escutei algumas mulheres de idade um pouco mais de 45 anos dizerem, eu tô com cabelo fraco, eu tô com isso, eu tô com aquilo, vou tirar o útero, o ovário, desculpa, para parar de menstruar e para, tipo, resolver algumas questões hormonais. Isso é uma prática ou não? Olha, eu vou te dizer que antigamente a gente vê que tirava-se muito mais o útero por qualquer coisa. Eu atendo no meu consultório desde criança com queixa ginecológica até mulheres de tipo, sei lá, 90 anos. E eu vejo que as mulheres mais velhas, muitas tiravam o útero por pouca coisa. Hoje em dia a gente é muito mais conservador. Tem mulheres que precisam da retirada do útero, mas isso não é de forma nenhuma uma rotina. Além do mais, retirar só o útero, a gente pode retirar só o útero e deixar os ovários. Então, por exemplo, uma mulher que sangra muito, e assim, já teve filho, já pôs DIU e não controlou sangramento, e tem anemia por causa de sangramento, com todos os exames normais, a gente fala, poxa, ela tem que parar de sangrar, tá tendo anemia por causa do sangramento. Tira o útero. Ficam os ovários se ela tiver menos de 50 anos, tá? Se ela tiver mais de 50 anos e vai para uma cirurgia de retirada do útero por qualquer motivo, mesmo que ela não tenha entrado na menopausa, a gente acaba tirando os ovários também
como uma oportunidade, porque logo mais eles entrariam em falência e, pasme, não existe exame de rastreamento de câncer de ovário, tá? Então, assim, a gente faz a partir dos 40 anos, mamografia anual para rastreamento de câncer de mama. A gente faz Papa Nicolau para rastreamento de câncer de colo do útero. Depois dos 50 anos, faz colonoscopia a cada 5 anos para rastreamento de câncer de intestino, mas não tem rastreamento para câncer de ovário. A gente até faz ultrassom transvaginal, mas isso não é considerado uma medida efetiva de rastreamento. Então, uma mulher acima dos 50 anos que tem que tirar o útero por qualquer motivo, eventualmente a gente já sugere a retirada do ovário como uma oportunidade de reduzir o risco de ter um câncer de ovário. Mas isso não é prática frequente, ainda mais em mulheres abaixo de 50 anos. Mulher abaixo de 50 anos que tem que tirar o útero por qualquer motivo, a gente deixa os ovários. E a hora que tira os ovários, a queda de cabelo piora ainda mais, porque o ovário produz estrógeno que melhora o cabelo. Então, não faz muito sentido essa relação entre cabelo fraco e a retirada do ovário. Eu queria falar uma coisa que eu não falei na apresentação. Posso, antes de continuar com as dúvidas? Uhum. Não sei nem se surgiu essa pergunta aqui, mas assim, a gente fala muito do risco de trombose, né? A mulher tem um risco de trombose ao longo da vida, tá? Esse risco, ele está relacionado ao estrógeno. Então, esse risco, ele existe em qualquer mulher. Ele é aumentado e muito na mulher grávida e no pós-parto, porque o estrógeno está lá em cima. E ele aumenta em usuárias de pílula, mas muito pouco, tá? Então, se a mulher tiver menos de 35 anos e não fumar, não for hipertensa com lesão vascular, não tiver histórico familiar de trombose, nada disso, o risco de uma mulher ter uma trombose pela pílula é muito pequeno. Existe porque qualquer mulher pode ter trombose, porque é pelo estrógeno e a gente produz estrógeno. Mas o maior risco de trombose, ele está relacionado ao período até de gestação e pós-parto, onde o estrógeno está muito aumentado em relação aos níveis basais. Muito bem. A Daiane, não sei se ela está aí, se ela quer perguntar para você, mas ela está falando que ela tem endometriose e ela percebeu uma grande dificuldade dos médicos em identificar a doença e até mesmo o tratamento. Você poderia falar um pouco sobre a doença, o que ela atrapalha, influencia no dia a dia da mulher e se existe alguns sintomas para identificar e se tem alguma coisa que dá para ser feita para minimizar? Tá, bastante coisa. Então vamos lá, aula de endometriose. Vou voltar no meu útero aqui, tá? Eu devia ter trazido o meu modelo de útero aqui. Bom, dentro do útero, dentro dessa cavidade aqui do útero, existe um tecido em todas as mulheres que se chama endométrio. Todas as mulheres têm endométrio, é o que prolifera na ovulação e é o que vai descamar no período da menstruação, tá? A menstruação é a descamação do endométrio. Bom, endometriose é uma doença na qual o endométrio está fora do lugar. Ninguém conseguiu ainda falar muito bem por que isso acontece. A gente tem algumas teorias médicas. Uma das teorias é a seguinte, que no período menstrual, a maior parte desse endométrio que descama sai via vaginal e pequenas células podem refluir pela trompa e se implantar no intestino, na bexiga, no ovário. E aí, esse tecido desse endométrio, uma vez implantado ali, quando a gente, no mês seguinte, recebeu estímulo hormonal para ovular, ele inflama. E na menstruação, ele inflama mais ainda. Não é que a gente sangra para dentro, mas é como se fosse uma resposta inflamatória de um tecido que deveria crescer e descamar e não tem para onde. Dependendo de onde está essa endometriose, ela recebe um nome diferente. Então, quando ela invade a musculatura do útero, a gente chama de adenomiose. Quando ela está nos ovários, a gente chama de endometrioma. Então, assim, é tudo endometriose, tá? A endometriose, ela se classifica como uma dor muito intensa que acontece nos períodos, geralmente, pré-menstruais e menstruais. Então, não pode ser uma cólica o mês inteiro. E ela tem muito a ver com essa questão da proliferação e descamação do endométrio. Algumas mulheres, elas têm cólica no período menstrual e algumas têm uma cólica muito intensa. A gente acaba suspeitando de endometriose em mulheres com cólica muito intensa, ou mulheres com dificuldade para engravidar. A endometriose deve ser investigada. Como diferenciar o que é uma cólica normal de uma cólica anormal? É muito difícil. Por quê? Tem gente, a sensibilidade à dor é muito individual. Às vezes a dor que eu sinto é diferente da dor que vocês sentem. Então, a gente faz sempre umas perguntas do quanto essa dor impacta na sua vida. Você perde dia de trabalho, você tem que ficar na cama com cólica, remédio não ajuda, tem que ir para o hospital tomar remédio na veia. Dores mais intensas chamam atenção para endometriose.
Investigação. Teoricamente, assim, o diagnóstico de endometriose a gente faz por cirurgia, uma laparoscopia e biópsia dessa região que vem lá, que é a endometriose. E a gente não orienta todo mundo a fazer cirurgia. Então, a gente começa a investigação por um ultrassom simples. Se ainda for incompatível, pode ser feito uma ressonância de pelve ou um ultrassom com preparo intestinal para procurar focos de endometriose. E, se ainda assim a mulher continuar com queixa de muita dor e a gente não achou nada em nenhum exame, eventualmente daí ela pode ir para essa cirurgia que chama laparoscopia por dor pélvica crônica, que daí é uma cirurgia com anestesia geral, que faz aqueles furinhos na barriga para olhar lá dentro. Tratamento da endometriose. Impedir a proliferação do endométrio. Então, tudo que eu uso para impedir a proliferação do endométrio, trata endometriose. Uma gravidez trata endometriose. DIU hormonal, ele atrofia o endométrio, então ele ajuda o tratamento de endometriose. Existe uma progesterona que foi estudada especificamente para tratar endometriose, que é o Dienogest, que pode ser usado. Mas, na prática, qualquer pílula de uso contínuo trata endometriose. A partir do momento que você para de estimular aquele tecido a crescer e descamar, aquele tecido entra num processo que a gente chama de apoptose, que é a morte celular programada, e ele vai reduzindo de tamanho. Então, a princípio, o tratamento de endometriose seria ou usar anticoncepcional de uso contínuo, ou progesterona específica para isso, ou um DIU, enfim. Tem só aquela endometriose que eu falei que é do músculo do útero, que é uma invasão das células do endométrio no músculo do útero. Esse é mais difícil de tratar. E esse é o único tipo de endometriose que, geralmente, além da cólica, está associado com, às vezes, um aumento de volume menstrual. E daí a gente tenta tratar com o DIU hormonal, com medicação, mas esse, às vezes, acaba indo para a cirurgia mesmo. Ou outros tipos de endometriose com cólicas muito intensas. A cirurgia pode ajudar, ou uma mulher com quadro de infertilidade, às vezes pós-cirurgia, também ajuda. Obrigada, doutora. A Ana Clara está questionando que ela disse que ela tem hipotireoidismo e toma 150 de Puran T4 e ela está com 27 anos. Ela também tem SOP. E os médicos dizem que se a medicação está em dia ou não, sou afetada no meu dia a dia. A medicação da tireoide, talvez. De fato, o que realmente afeta ela? Ela quer saber se é o hipotireoidismo, esse Puran, pelo que eu entendi, né? Ou é o SOP? Eu posso explicar aí rapidinho. É só para saber se, mesmo com a medicação do hipotireoidismo, que é o Puran T4, e tomando o anticoncepcional para o ovário policístico, se a medicação está em dia, isso aí não me afeta, eu sigo normal, ou se mesmo com a medicação em dia eu ainda tenho as influências desses hormônios ou falta de hormônio para mim? Não, na verdade, assim, são coisas diferentes. Então, hipotireoidismo, tá ali, ó, nesse desenho, é uma deficiência de uma glândula que a gente tem aqui, que chama tireoide, na produção de hormônios. Se ela não produz hormônio de forma suficiente, você toma o hormônio, Synthroid, Puran, e ele resolve o problema. Então, você faz esse acompanhamento, geralmente, com endócrino, e ele vai dosar o seu TSH para ver se o hormônio, se a sua dose do remédio tem que ser aumentada ou diminuída. A SOP é uma disfunção ovariana. Eu ia perguntar o tratamento, que isso faz diferença. Se você usa pílula, por exemplo, a SOP, a princípio, a gente considera que não existe ovário policístico usando pílula. Por quê? Porque o ovário policístico é uma disfunção de ovulação. E quem usa pílula não ovula. Seu ovário, ele está em repouso, é como se ele estivesse hibernando, tá? Ele não tá fazendo nada. Então, você está tomando a pílula, você está com proteção contraceptiva, você está deixando esse ovário em repouso. Quem tem SOP é quando o ovário, ele meio que não entende a informação do cérebro que ele tem que ovular, e ao invés de um óvulo aumentar, vários crescem e muda a produção hormonal completamente. Então, se você está tomando o hormônio de uma forma contínua, você está tratando a SOP e você não tem influência nenhuma dela na sua vida. Não dá nem para saber se você ainda tem ovário policístico ou não, porque afinal de contas isso está sendo tratado. Mais uma coisa que eu vou falar. A gente nasce com todos os óvulos que a gente vai ovular a vida inteirinha, tá? Na verdade, os nossos óvulos são mais velhos do que a gente, porque desde que a nossa mãe estava grávida da gente de 20 semanas, os nossos óvulos já existiam. E aí, esses óvulos, eles estão todos numa forma primordial no ovário. Quando o cérebro manda o ovário ovular,
um óvulo, assume e fala, esse mês sou eu, e ele cresce e ovula. E não precisa ser assim, um mês no ovário direito, um mês no ovário esquerdo. Pode ser 3 meses no ovário direito, um no ovário esquerdo, mas geralmente um ovula, não engravidou, isso é reabsorvido. A mulher, mesmo quando entra na menopausa, sobra óvulo e fica lá. É que geralmente são óvulos que não são mais, eles não conseguem mais ter óvulos tão úteis ou óvulos tão maduros, porque eles são óvulos velhos. Mas a gente tem esses óvulos a vida inteira. Quem tem ovário policístico tem uma disfunção nessa resposta ovariana. Então, esses óvulos, eles começam a crescer, não desenvolvem completamente, daí toda aquela produção hormonal do ciclo, ela é impactada, tá? Então, assim, a ascensão do estrógeno, da progesterona, tudo isso muda. Doutora, a Débora Vieira perguntou como a resistência à insulina interfere na reprodução, no ciclo menstrual e TPM. Na verdade, não é que ela interfere, é que são coisas que estão geralmente conectadas. Então, por exemplo, é muito comum uma mulher que tem ovário policístico ter junto uma resistência à insulina. A gente fala, inclusive, que ela pode ter o que a gente chama de síndrome plurimetabólica, que é aumento de resistência insulínica, aumento de colesterol e triglicérides, aumento da circunferência abdominal e da gordura. Então, na verdade, a gente pode ter associações diferentes a hormônios. Às vezes, o que dá uma disfunção também pode dar outra, mas são coisas em paralelo, igual o hipotireoidismo e a menstruação. A gente sabe que, às vezes, quem tem um hipotireoidismo não controlado, a menstruação pode mudar. Eu não estou com a foto aqui, mas assim, os nossos hormônios estão todos absolutamente interligados. Então, a gente pode ter, quando um altera, influência em algum outro aspecto. Por isso que o ideal é que a gente esteja sempre num equilíbrio. Mas mesmo com essa nossa variação cíclica normal, teoricamente, por exemplo, uma resistência insulínica, um hormônio da tireoide, não é para influenciar. Se tudo estiver sob controle, essa flutuação ainda é o normal de uma mulher. Existe algum tipo de contraindicação ao uso do Mesigina injetável mensal? Olha, em geral, seriam as contraindicações do uso do estrógeno. Então, mulher que teve câncer, mulher com aumento de risco de trombose ou que já teve trombose, mulher acima de 35 anos e que fuma, mas são as contraindicações que a gente fala assim, de preferência não usar estrógeno, não usaria mesigina porque ela é estrógeno com progesterona. Do contrário, a via de administração, o fato dela ser pílula que você toma, intramuscular, anel, adesivo, isso vai muito da adaptação individual. Tá? Então, tem gente que gosta de usar injeção mensal. Isso é super pessoal. Mas as contraindicações da mesigina seriam basicamente as contraindicações do uso de estrógeno. E eu não sei como ela está hoje, mas teve uns anos que eu tomei e doía demais. Ela era Dói. muito Eu falo doida. que eu acho tão engraçado quem usa, porque é um agulhão deste tamanho e dói para aplicar um pouquinho, né? Tem gente que não liga, mas eu nem ia gostar de tomar uma injeção por mês só para anticoncepcional. Acho que hoje em dia a gente tem coisa melhor. A Luciana está perguntando se usar o Mirena fica sem menstruar direto. Bom, eu vou te dizer que essa é a grande expectativa do Mirena. A gente coloca ele querendo que pare a menstruação, mas de fato 80% das usuárias de Mirena param de menstruar ou diminui muito, 20% mantém menstruação ou regular ou irregular, mas de qualquer forma sangra em menos quantidade. Então, assim, só sabe usando. Eu diria que tudo na medicina, a gente não tem assim, aquilo que eu falei no comecinho, todo mundo para de menstruar? Não, nem é todo mundo. Não tem sempre, não tem nunca na medicina. Mas a nossa expectativa, quando eu coloco o Mirena, o que eu quero, eu espero dele, é que faça parar a menstruação, ou diminua muito, mas pode sangrar ainda. Tem gente que sangra nos primeiros meses, ele dura 5 anos, né? A princípio, pela bula. Tem gente que sangra no meio do uso, no final. O sangramento não tem a ver com falha do método, tá? Mesmo quem usa pílula de uso contínuo, que teoricamente é para não menstruar, pode ter escapes e menstruação. Então, daí a gente orienta o que tem que fazer se tiver esse sangramento. Mas não é um problema, mas é só uma expectativa do método. Por exemplo, o Implanon, que é o chip de progesterona que põe no braço, a expectativa é que não sangre com ele. E eu tive paciente já que sangrou todos os meses como menstruação regular e pacientes que sangraram o tempo inteiro do uso e 6 meses depois voltaram para tirar porque não paravam de sangrar. Então, nunca dá para saber, só tentando.
A Jéssica está contando aqui que ela trocou o Mirena pelo Quilina, né? Uhum. No ano passado. E para inserir foi super tranquilo, ela se adaptou de boas. O que ela comentou aqui, com os libido, milhões, que foi muito bom para ela. E ela realmente ela quis compartilhar isso, que fazer essa troca para ela foi muito positiva. Tá, então só vou falar uma coisa. Fico muito feliz, adoro os dois. Eu usei 3 Mirenas e também tô usando o Kailina agora, acho ótimo. Mas a libido não tem a ver com isso, tá? Porque o Mirena não interfere na libido. Tem muito mais a ver, talvez, com a sua vida. Você deve estar num momento bom, feliz. E a libido, ela é multifatorial. Ela tem muito mais a ver com os nossos hábitos de vida, de trabalho, preocupação, relacionamento, do que necessariamente com a parte hormonal. Às vezes a gente fala... eu tenho muita queixa de paciente de baixa libido, eu sempre brinco, que nunca é em início de relacionamento. É sempre tipo, tô casada há 10 anos, minha libido tá baixa. Porque às vezes a gente precisa buscar muito mais melhorar a libido do que esperar que ela vai ter um aumento espontâneo. E pouquíssimas vezes isso é por culpa de hormônio, na maioria das vezes são outras coisas da vida mesmo. E o Mirena, por não impedir ovulação, por a gente ciclar normalmente, a princípio ele não é para interferir na libido, nem o Mirena, nem o Kailina. Uhum. E por falar em libido, na gravidez também a gente tem muita alteração, né, do libido. Impressionante. Olha, eu vou pelo falar menos, que tem para mais e para menos. tive Isso não dá duas para... gestações. O da menina foi para menos, o do menino foi para mais. Eu Não tem percebi muito isso. mais justificativa. Eu já escutei gente falando, mas porque na gravidez do menino você vai ter um pouquinho de mais de testosterona circulante, balela. Nada disso a gente Não, consegue mensurar. Mas, de mas o fato, meu foi. ela pode mudar porque talvez na gravidez do menino você estivesse se sentindo mais segura, sua vida estivesse mais tranquila em alguns aspectos, porque realmente pode ser hormonal? Pode, mas por que numa gravidez seria mais do que na outra? E se você tivesse tido 2 meninas, de repente eu já tive essa queixa, esse relato de gente que engravidou 2 vezes do mesmo sexo e teve mais libido em uma ou outra gestação. Isso tem mais a ver com outros fatores da vida, com como você estava na segunda gestação, a segurança que você sentia. Às vezes na primeira gravidez é muito engraçado, mas a mulher às vezes tem medo de ter relação grávida, então isso já bloqueia, não quer porque tem medo que faça mal para a criança. Às vezes na segunda já viu que não tem problema, já está mais relaxada. Então tem muita coisa que vai muito além da parte hormonal. A parte hormonal ela é a pontinha do iceberg, mas tem toda a parte lá embaixo. A Luciana está perguntando aqui, o que acontece com os nossos óvulos quando a gente fica muitos anos usando Mirena ou pílula constantemente? São coisas totalmente diferentes. Com o Mirena, nada, você vai ovular todos os meses e o óvulo que você ovulou vai ser reabsorvido, não vai ovular mais e no mês seguinte você vai ovular de novo. Com pílula, o ovário fica em repouso, esses óvulos não ovulam, a hora que você parar a pílula, você vai voltar a ter ovulação. A hora que você entrar na menopausa, os óvulos que não ovularam não vão mais ovular e você, quando for morrer, com 115 anos, vai morrer com esses óvulos lá primordiais, pequenininhos. Tem muita coisa a ver, a gente tem que pensar muito numa coisa que é a qualidade desses óvulos, tá? Então, a gente fala que o auge da fertilidade da mulher está entre 25 e 30 anos. Aí, depois disso, vai tendo um leve declínio. E depois dos 35, isso é mais intenso. Não só, eu não estou falando de quantidade de óvulos, mas qualidade desses óvulos. Então, lembra que se a gente nasceu e esses óvulos já existiam e são mais velhos que a gente, esses óvulos acabam sendo óvulos que na hora de ter a divisão celular, divide errado e pode aumentar o risco de doenças genéticas e cromossômicas. Hoje em dia é comum a gente ver a pessoa falar assim, mas é porque eu usei pílula há 20 anos e aí eu tentei engravidar, eu tive dificuldade, eu tive isso, tive aquilo. Na grande maioria das vezes, não é pelo fato de ter usado pílula há 20 anos, mas porque está tentando engravidar com 38, 40, porque começou a usar pílula com 18. Então, não necessariamente é o tempo de uso do método, mas a idade com que você está tentando engravidar. Isso tem muito mais impacto na vida feminina, a idade, do que o tempo de uso de método. A princípio, nem Mirena, nem a pílula vai interferir. O Mirena, quando ele é muito emendado um no outro, então assim, eu que usei 4, às vezes a gente pode ter uma atrofia do endométrio, então, muito grande, isso pode impactar a gestação futura. Então, às vezes, uma mulher que tem desejo de engravidar, o que a gente pode fazer é não trocar imediatamente, tira o Mirena, deixa a mulher menstruar um mês e coloca outro Mirena no outro ciclo, isso é possível, mas é mais pelo endométrio do que por causa dos óvulos. Doutora,
Eu acho que eu passei todas as perguntas. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta ou alguma pergunta que eu pulei aqui, por favor, fique à vontade de perguntar. Mas a Carol, a Débora, o pessoal todo está aqui agradecendo muito sua apresentação. Foi muito útil para a gente. E elas estão pedindo também aqui seu contato, seu Instagram, seu WhatsApp, se você tem, pode passar para a gente. Se elas tiverem, para elas ligarem também, marcarem consultas. Olha, eu tenho quase tudo isso. A clínica que eu trabalho é essa que eu coloquei ali, que é o Instituto Era, aqui em Campinas. O Instagram, ai gente, eu sou tão ruim para essas coisas que eu vou ter que dar uma colada aqui. O meu Instagram pessoal é doutora.julianaespínola, tudo junto. E o Instagram da clínica é instituto.era. Então, esses são os dados do consultório. Eu trabalho lá com mais 2 colegas, ginecologistas também. E a gente faz quase tudo da parte ginecológica. A minha subespecialidade é mastologia, então eu ainda trato câncer de mama. A minha sócia, Ana Maria, ela fez oncologia pélvica, então geralmente ela trata os cânceres ginecológicos. E é isso. Estamos à disposição para o que precisarem. Muito obrigada, doutora. Foi excelente. Várias pessoas aqui no chat agradecendo e elogiando, falando que o conteúdo foi realmente muito bom e muito aplicável, né? Eu acho que a gente sempre tem muita dúvida e acaba não perguntando, não se informando. Então, esses momentos são muito bons. Muito obrigada. Imagina. Eu tentei fazer, eu falo muito rápido, tá? Isso é um defeito que eu tenho. Então, eu acho que às vezes eu dou uma acelerada. Era muita coisa para falar, eu tentei fazer uma coisa mais prática, eu acho que tirar as dúvidas ajuda, mas a lição de casa vai no ginecologista, tira dúvida, resolve seus sintomas, é tudo muito individual. Que nem eu falei, não tem o que é melhor para todo mundo, e às vezes só conversando cara a cara para ver o que é melhor para cada pessoa. E isso não é só comigo, é com o ginecologista da sua escolha, mas isso é super importante. E entender que essas variações de humor, elas podem impactar na vida profissional, mas a gente tem jeito de lidar com tudo isso para ter uma vida profissional absolutamente saudável e que isso tenha o menor impacto possível. Muito obrigada, doutora. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente, por participarem também da palestra, por interagirem, né? Tá no chat já o Instituto, os Instagrams, tanto da doutora quanto do Instituto. Então, por favor, fiquem à vontade para marcar suas consultas também, que é sempre muito bom. A gente gravou, então vou parar a gravação agora, mas a gente está gravando e quem quiser acessar depois ou achou conteúdo legal, quer compartilhar também, a gente vai disponibilizar depois no nosso YouTube. Obrigada a vocês pelo convite.